No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade nesta sexta-feira. Hoje é dia 26 de setembro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. É um prazer ter você por aqui. Como eu disse ontem, eu preciso muitíssimo que você fique comigo até o final desse áudio. Você que ouviu o áudio ou você que está no YouTube acompanhando pelo link. Por favor, encarecidamente, eu te peço que você fique até o final. Além disso, você que já me acompanha há algum tempo, você que está nos grupos, você que me acompanha aqui nas redes sociais, por gentileza, com muito amor e carinho, eu peço que você envie este áudio ou este link para um amigo, para uma pessoa que seja seu amigo, que você queira que ele conheça, que ele pelo menos ouça, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá bom? Quem me acompanhou ontem aqui, nós respondíamos à questão: é o Espírito do Pai ou uma terceira pessoa? Quem é o Espírito Santo? Muito bem, eu falava isso porque esse foi o tema de um dos debates que eu participei esta semana. Não tive a oportunidade, o privilégio de entrar a fundo nisso que eu vou falar para você, mas eu te peço encarecidamente que você que está me ouvindo aí, acompanha com muita atenção até o final. Principalmente se você é adepto, ou crer na doutrina da Santíssima Trindade. Se você crê que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, peço que fique comigo e ouça, pelo menos ouça, e depois você tire as suas conclusões. Tá bom? Dito isto, vamos ao assunto de hoje. Eu falava no programa de ontem, e você que me acompanha pela rádio também, atenção aos ouvintes do programa de rádio no Rio de Janeiro, para a região da Barra, Recreio, Jacarepaguá, você que acompanha também no interior paulista, região de Morungaba, Serra Negra e adjacências, Amparo. Muito bem, ouça bem isso. A teologia, isso que eu estou falando aqui está nos livros teológicos, principalmente na teologia sistemática. Tenho formação teológica no IBADERJ, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, uma das escolas mais tradicionais do Rio. Então eu tenho propriedade para falar porque eu sou teólogo de formação inicialmente e formação trinitária. Tenho a formação na teologia unicista, mas tenho também a trinitária. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque a teologia sistemática, ela, ao analisar, ao estudar os teólogos ao longo dos tempos, principalmente a teologia católica, eles encontraram, os teólogos ao longo da história encontraram os títulos do Espírito Santo, deram uns títulos para o Espírito Santo, que eles cunharam o termo, a teologia cunhou o termo de que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Veja bem, este termo não está na Bíblia. Dizer que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, isso é um termo, é uma expressão, é uma terminologia da teologia, o termo teológico, e não um termo bíblico. Tem três, o Espírito Santo é a terceira pessoa, por questão óbvia. Mas quando a teologia sistemática, os teólogos, os formuladores da teologia sistemática, os principais, a base da teologia sistemática, eles denominam os títulos, outros títulos, além deste, da terceira pessoa, que é o título mais famoso. Olha só, o título mais famoso do Espírito Santo, teologicamente falando, é o de terceira pessoa. Mas eles encontraram nas Escrituras e colocaram nos seus livros que o Espírito Santo tem vários títulos. E aí, esses dias, arrumando as minhas coisas, os meus livros, organizando algumas coisas, eu me deparei com um módulo, um livrito, um dos livros de estudos, os manuais de estudos da teologia dos meus tempos, e vi lá, pude relembrar, e Deus me chamou a atenção para os detalhes. Dentre os títulos do Espírito Santo, o Espírito Santo é chamado, na teologia, de Espírito de Deus.
E aí, tem mais de 30 que eu vi lá, quase uns 40, né? Espírito de Deus, Gênesis 1, Gênesis 41, verso 38, Gênesis 1, 2, 1 Samuel 10, 10, 19, 20, 23, Jó 34, 4, Romanos 8, e por aí vai, um monte de versículo mostrando que o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Deus. Até aí, tudo bem. Mas aí o Espírito Santo também, dentre os títulos, ele é chamado de Espírito do Senhor. Jeremias, ou melhor, Juízes 3:10, 6:34, 11:29, e aí também 11:29, 13:25, Juízes, né? 1 Samuel 10:6, 16:13, 2 Samuel 23:2, e aí vai, muitos versos, 2 Tessalonicenses, e vamos lá, vai embora. Atos 8:39, Espírito do Senhor. Então, quando você vê Espírito do Senhor, segundo eles, está falando da terceira pessoa, olha só. Aí, vamos para os títulos, vou falar só de alguns aqui, ó. Espírito eterno, Hebreus 9:14, Espírito do seu Filho, Espírito de Jesus Cristo. Ora, a terceira pessoa, eles entenderam que quando a Bíblia fala Espírito de Jesus Cristo, está falando da terceira pessoa. Não é um absurdo? É a terceira pessoa, mas a Bíblia chama ele de Espírito de Jesus Cristo. Lá em Filipenses, capítulo 1, versos 19 e 20. Ele é chamado de Espírito do seu Filho. Gálatas 4:6. Não, mas não é Espírito do Filho. Não, ele é chamado assim, mas ele é a terceira pessoa. Com o que você fica? Com a Bíblia ou com o título da teologia sistemática? Porque está lá escrito Gálatas 4, verso 6. E eu vou ler para você aqui que está me acompanhando. Preste muita atenção. 4:6 de Gálatas. Porque sois seus filhos e Deus enviou aos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Ora, Jesus não disse que era outro que ele ia enviar? João 14. E quando eu digo para os meus companheiros que debatem comigo, eu falo, João 14, vocês não ficam só com o verso 16, quando ele diz que vai enviar outro Consolador. Leia o 17, que ele diz que o Consolador que ele vai enviar, ele habita com ele, está com ele, vai ficar dentro deles. E Paulo está dizendo, não, Deus não enviou a terceira pessoa, na verdade Deus enviou o Espírito do seu Filho. Quer dizer, segundo Paulo, Gálatas 4:6, Deus teria enviado o Espírito do Filho. Em Atos 2:38 foi enviado o Espírito do seu Filho, mas tudo bem, Deus vai enviar outro. Entende? E são termos, isso é estudo da teologia trinitária que diz que ele é chamado assim. A Bíblia não, a Bíblia diz que é Espírito do Filho. Agora, Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 1, 19 e 20. Espírito de Jesus. Estou dando os títulos para você. Toda vez que eu falar isso, lembre-se, é o título da teologia sistemática. A Trinitária está falando que a terceira pessoa chama Espírito de Jesus. Veja se não é contraditório isso, se não tem nenhuma lógica isso. Espírito de Jesus está lá em Atos 16, verso 7. Leia. Tem vários títulos, irmãos, vários, eu estou separando alguns aqui. E para não tomar muito o seu tempo, preste atenção nas duas últimas referências que eu vou ler para vocês, que me acompanham aqui. Veja se a Bíblia está falando de uma terceira pessoa ou quem é o Espírito Santo. Preste muita atenção, vou ler um versículo aqui que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. A Bíblia está falando, esquece a teologia sistemática agora. A Bíblia está falando o seguinte, que Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, um dos principais, diz o seguinte: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhe se havia de seguir. 1 Pedro 1, 10 e 11. Então vejam, os profetas, segundo Pedro, profetizaram. Nessa ocasião que eles profetizavam, era o Espírito de Cristo que estava neles. 1 Pedro 1, 11. Então quando você ouve, preste bem atenção, Joel falar, capítulo 2, verso 28, dizendo assim, nos últimos tempos eu derramarei do meu Espírito, diz Joel falando. Segundo Pedro, é o Espírito de Cristo que estava nele falando. Entende? Que não tem nesse negócio de terceira pessoa, foi uma invenção teológica, uma
um arrumado, um embaralhado teológico, me desculpa aqui a franqueza, eu tenho que ir direto ao ponto. Foi uma questão que não provém das Escrituras dizer que ele é uma terceira pessoa, porque os seus apóstolos, o próprio Cristo estava falando assim, ó, eu vou e volto para vocês. E Pedro está falando, os profetas falavam porque na verdade não era eles, era o Espírito de Cristo que estava neles. Não, pera bem aí, não é isso não. É porque era o Espírito Santo, a terceira pessoa, mas ele é chamado também, entende? Que é isso que está dizendo. A teologia, preste bem atenção que eu vou falar algo sério aqui. Toda vez que a teologia diz assim, ó, lá quando você vê Espírito lá, Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, na verdade é a terceira pessoa, está dizendo que Pedro está mentindo. É isso que eu entendo. A teologia sistemática diz que Pedro está mentindo, que ele está falando que é o Espírito de Cristo que estava nele, mas ele está falando, não é não. É o Espírito Santo que se chama assim. É título quando você lê Espírito de Cristo, a Bíblia está dizendo que é o Espírito de Cristo que estava nos profetas. Mas a teologia não. Né? Está escrito, mas na verdade esse é um título do Espírito Santo. E aí quem você é, Tony, na fila do pão, para desmentir a teologia ao longo dos tempos que foi formulando através de concílios, através disso, daquilo outro, de reuniões importantes. Quem sou eu? Eu sou aquele que Deus levantou nessa geração. Eu sou uma das vozes que Deus levantou nessa geração para mostrar a verdade das Escrituras, queira você ou não. Eu sou desses tempos aqui. Toda vez que você vê um irmão falando essa verdade, ele é alguém que Deus levantou nessa geração para dizer para todos que estão ouvindo, vocês estão cometendo um equívoco gravíssimo nas Escrituras ao dar um terceiro lugar para aquele que sempre disse que é o primeiro. Ponto. Quem estava nos profetas falando? Segundo Pedro. Olha, Pedro tem mais credibilidade, me desculpe, do que Agostinho de Hipona, do que Atanásio, do que Tertuliano, do que esses caras todos. Eu prefiro ficar com o que diz Pedro. A autoridade maior do que Jesus não existe. E o que Jesus fala? Vou ler mais um texto aqui, preste bem atenção. Vou ler Jesus falando. Preste bem atenção nas palavras de Cristo, e aí você tira as suas conclusões, para não tomar seu tempo. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem falará por vós. Mateus 10, 20. Mateus 10, 20. Jesus está falando, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai, não é a terceira pessoa, não é outro que ele vai enviar, não, é o Espírito dele que vai. Jesus está falando desses dias que depois que eles receberiam o Espírito Santo, para eles ficarem despreocupados, porque era o Espírito do Pai, de Yahvé, que ia falar dentro deles, assim como falava nos profetas. A diferença é que agora o Espírito do Pai ia morar neles. Mas Paulo não diz que é o Espírito do seu Filho que eles receberam? Não é o Espírito... então, para resolver esse problema, vamos dizer que esses são os títulos do Espírito Santo. Já que não tem explicação, a gente diz que são os títulos do Espírito Santo. Porque não dá para explicar isso, né? É o mistério. Santo Agostinho não resolveu isso, Agostinho de Hipona não resolveu isso, Tomás de Aquino não resolveu isso. Tomás de Aquino diz que são três pessoas que participam da mesma substância. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que ouça. A teologia sistemática pegou todos os textos da Bíblia que apontam que há um só Espírito, como diz lá em Efésios capítulo 4, verso 4 e 5, há um só Espírito, botou 3 Espíritos aí, ou mais, na divindade. Lamentavelmente, a teologia sistemática colabora, a teologia sistemática trinitária colabora para a disseminação de um engano que realmente é nocivo para a vida espiritual das pessoas. Os profetas profetizaram, o Espírito de Cristo estava neles, segundo Pedro. Então toda vez que você vê nos profetas, Ezequiel dizia, olha, assim diz o Senhor, eu mesmo vou buscar minhas ovelhas. Jeová diz, né, vou buscar minhas ovelhas. Ezequiel 34, 11, eu vou buscar minhas ovelhas. Quando o Zacarias fala lá em capítulo
10, capítulo 12, verso 10, né? Olharão para mim a quem transpassar. Está falando, é Cristo falando nele. Segundo o apóstolo Pedro, não é título da terceira pessoa não, porque isso não está escrito na Bíblia. Isso é termo teológico das academias teológicas trinitárias, a começar pelo Vaticano. Esses textos, esse estudo faz parte do segundo volume do nosso livro, que se um dia Deus nos der a condição de escrever, vai estar lá para você. Por isso ore por esse projeto, incentive este trabalho, porque nós estamos aqui, não estamos aqui de brincadeira. Deus não nos enviou aqui para brincar, mas Deus nos enviou aqui para falar uma verdade. A verdade é essa: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Jeová, Yahvé nosso Deus, é um. Somente a Ele adorarás, só a Ele servirás. E esse Deus um dia se fez carne. Por isso Paulo diz, indiscutivelmente, Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16. E a finalidade deste programa é falar isso. Mas isso não é importante, né? Isso não vai te dar uma casa própria, que eu não tenho, por sinal. Isso não vai te dar um carro do ano potente, maravilhoso, que eu também não tenho, por sinal. Isso não vai te dar nenhum status na sociedade, muito pelo contrário. Ou vai te dar perseguição se você falar nisso. Você vai receber os títulos mais pejorativos que tem. Vai atrair ira das pessoas sobre você. Mas assim aconteceram com os profetas no passado, com os apóstolos e com todos aqueles que se atreveram a permanecer fiéis às verdades das Escrituras. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. Um bom fim de semana. Compartilhe essa mensagem. Ore pelo irmão Tony de Souza. Ore pelo irmão Michael Knight. Ore pelo pastor Carlos Moisés. Ore por todos os ministros que se colocam na frente de batalha para que essa verdade chegue até o seu coração. Forte abraço, bom fim de semana. E segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Graça e paz. Até lá. Minuto da Unicidade.